Bom, e o presidente Alessandro Barcelos hoje deu algumas entrevistas para a Rádio Grenal, para a Rádio Bandeirantes, para o Vozes do Gigante e confirmou algumas informações sobre a janela de transferências do Internacional. E é isso que eu quero começar conversando aqui com vocês no vídeo de hoje, porque o presidente trouxe muitas informações um tanto quanto interessantes. Além disso, também quero repercutir o que o Borré falou ontem, porque o Borré deu um desabafo nas redes sociais sobre uma situação que muitos achavam que era com o Internacional. E também quero te falar sobre Bruno Henrique, que agora há pouco concedeu uma entrevista coletiva no CT Parque Gigante nas vésperas do Clássico Grenal e falou sobre a posição que vem jogando, deu uma pista ali mais ou menos sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve escalar e também falou sobre o favoritismo do Inter nesse Grenal. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar aqui com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, de se inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante e começando aqui com as informações do Inter, eu quero começar falando exatamente sobre o Clássico Grenal, porque o Bruno Henrique agora há pouco, por volta das 15:45 da tarde, concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante antes do treino do Internacional, treino que foi fechado, penúltima atividade do Inter antes do jogo contra o Grêmio. E o Bruno Henrique conversou e deu ali alguns detalhes. Obviamente ele não ia falar sobre o time, ele foi perguntado 2 vezes sobre o time que deve ir a campo no Grenal, né? Foi perguntado, por exemplo, sobre aquela dúvida do Maurício com o Alário, foi perguntado sobre a situação da dupla de zaga, se o Robert Renan pode aparecer entre os titulares, enfim, ele foi perguntado sobre algumas situações, obviamente ele tentou ali sair pela tangente. Mas ele falou também sobre esse início bom de campeonato dele, né? Sobre estar fazendo 2 funções, né? Em alguns jogos atuando ali com uma espécie de um segundo volante, de um camisa 8, em outros jogos atuando mais na função que era, por exemplo, do Maurício do ano passado, e aí nesse sentido ele foi perguntado se no Grenal ele vai fazer a função mais centralizada ou se vai jogar mais aberto pela direita. Obviamente ele disse, e até falou sobre isso, olha, eu não posso falar sobre essa situação, mas ele confirmou também, e ele falou uma frase muito importante, que foi quando ele foi perguntado sobre o favoritismo do Grenal. Ele disse, olha, a gente sabe que o nosso time é muito bom, a gente sabe que a gente tem um treinador muito bom, mas essa régua de favoritismo, essa palavra favoritismo é uma grande armadilha quando se fala em clássico, porque o clássico ele é sempre decidido nos detalhes. Então, por mais que a gente possa ser favorito, ter um time melhor, ter um treinador melhor, o clássico ele sempre vai ser nos detalhes. E aí esse favoritismo nosso, né, esse salto alto pode acabar pesando muito. Então o Pedro Henrique ele foi muito pé no chão, né? Um cara experiente, já jogou diversos clubes, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, já jogou em grandes clubes, né? Já conquistou grandes coisas e ele, até por isso, acho que o Inter escolheu o Bruno Henrique antes desse Clássico Grenal, né? Por ser um cara mais conservador, um cara mais experiente para falar. E ele falou realmente foi muitos pés no chão, não deu nada assim de matéria que pode, por exemplo, o Grêmio usar para outro lado. Ele também foi perguntado sobre como é que o Inter está esperando esse Grêmio, né? Para daqui a pouco não sofrer algum tipo de surpresa, porque o Grêmio vem com muitas dúvidas, né? Se fala que o Grêmio pode jogar com 3 zagueiros, com 4 meias, com 3 volantes, né? Pode jogar, por exemplo, com Diego Costa, tem diversas dúvidas nesse time do Grêmio. E ele disse, olha, a gente tem que fazer o nosso, a gente tem que fazer tudo que a gente vem treinando durante a semana, porque se a gente preparar o time da maneira que o nosso treinador vem nos pedindo, com certeza a gente vai conseguir sair com a vitória. Então o Inter tá focando mais no que eles querem apresentar do que realmente se preocupando com o que o Grêmio vai fazer, por exemplo, a enfrentar o Internacional, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer é sobre várias entrevistas que o presidente Alessandro Barcelos trouxe nessas últimas 24 horas. Foi uma entrevista para o Vozes do Gigante, uma entrevista para a Rádio Grenal no começo dessa manhã e uma entrevista para a Rádio Bandeirantes ontem à tarde. Eu quero pegar aqui e fazer um resumo de tudo que o presidente Alessandro Barcelos falou para essas 3 rádios, tá? E aí eu vou falar primeiro sobre o assunto do Thiago Maia. O presidente Alessandro Barcelos foi muito categórico nas 3 vezes que ele falou. É uma negociação que a partir de agora o Inter está tranquilo. O Inter já trouxe o Fernando, já trouxe o Bruno Gomes, não é mais uma prioridade do Internacional. O Inter sim tem interesse, gosta muito do jogador, entende que é um atleta que pode ajudar muito ao Internacional, mas o Inter está tranquilo. Agora a pressão é com o Flamengo, que tá fazendo ele treinar em separado, que tá pagando o salário dele, né? Agora o Inter deixou tudo pro Flamengo. Olha, Flamengo, quer me vender? Beleza, eu quero. Mas tu não me vender também não tem problema. Foi mais ou menos assim o discurso do presidente Alessandro Barcelos. Ele disse também na Rádio Grenal hoje pela manhã que essa negociação já esteve mais perto e hoje está um pouco mais distante. Porque agora o Inter não vai fazer tanta força para ter o Thiago Maia.
né? Agora é o Flamengo que tem que fazer realmente a negociação. O Inter topa negociar, mas chegou naquele limite financeiro, o Inter não vai ir além disso. O Inter não vai gastar mais o tempo dele para resolver essa negociação. É mais ou menos assim que o presidente Alessandro Barcelos falou sobre a negociação de Thiago Maia. Sobre o Borré, o presidente Alessandro Barcelos confirmou que o Inter vai fazer mais uma conversa para tentar contratar o jogador do Werder Bremen. Vai ter uma nova conversa com o Werder Bremen para tentar viabilizar uma chegada dele até o dia 7 de março. Volto a dizer com a informação inicial que a gente tem. O Inter está muito otimista que vai conseguir ter o Borré ainda nesta janela de transferências e que o Werder Bremen vai liberar o jogador agora. Existe um forte otimismo para essa circunstância, tá bom? E sobre o próprio Borré, que ontem à tarde, por meio do seu Twitter, fez um post um tanto enigmático. Muitos acharem, eu vi alguns falando que era sobre a situação do Werder Bremen de não liberar para o Internacional, mas não tem nada a ver. Basicamente, o Borré ele fez um post, não falou para quem que era esse post, mas a gente já sabe para quem que é. Ele fez um post falando mal de uma diretoria, que fala que os negócios estão acima dos resultados, e muitos deram a entender que era para o Werder Bremen, que não estava querendo liberar ele para o Internacional, né? Muitos falaram sobre essa situação e não é verdade. O Borré, ele é ídolo no Eintracht Frankfurt, campeão da última Liga Europa pela equipe do Eintracht Frankfurt da Alemanha, fazendo gol de pênalti, fazendo gol no Barcelona no Camp Nou nas quartas de finais, fazendo gol na final também contra a equipe do Rangers, e ele era muito ídolo lá no Eintracht Frankfurt, que foi o time da onde o Inter comprou. Só que daí, por algum motivo, o Eintracht Frankfurt do nada resolveu emprestar o Borré para o Werder Bremen. E isso chateou muito o Borré e chateou muito os torcedores do próprio Eintracht Frankfurt, que, como eu falei anteriormente, gostam muito do Borré e tratam o Borré como ídolo porque deu para eles o título mais importante até agora para eles. E sobre toda essa situação, ontem o Eintracht Frankfurt foi eliminado da Europa League, eles foram eliminados. E aí o Borré veio nas redes sociais falar sobre essa situação, né, de estar criticando a diretoria do Werder Bremen, que falava muitos resultados, mas não se importava muito com as negociações. E não tem nada a ver na negociação dele com o Inter ou com o Werder Bremen, tá? Foi uma coisa que ele, como ídolo do Eintracht Frankfurt, basicamente falou lá para os alemães, e para a torcida também do próprio Frankfurt, tá? Porque é um jogador que guardou muita mágoa de ter sido liberado de graça e por empréstimo para o Werder Bremen, tá bom? Outra situação também que eu quero te falar é sobre Fernando, tá? Porque o próprio presidente Alessandro Barcelos falou sobre essa situação, mas o Fernando ele vem para preencher duas lacunas do Inter. Além de ser um primeiro volante, que todo mundo já sabe que ele também vem para ser um zagueiro. O Fernando pode jogar de zagueiro, já jogou de zagueiro no próprio Sevilha da Espanha, tem características para ser um zagueiro, é um cara que sai bem jogando, é alto, é forte, é um bom marcador, e o Inter basicamente resolveu dois coelhos com uma cachaçada só. A contratação do Fernando também tem a ver com essa prioridade na zaga, de o Inter trazer mais um zagueiro. Hoje o Inter tem 4 zagueiros, né, que é o Vitão, Mercado, Robert Renan e o Igor Gomes. E o próprio Hugo Malo, que pode fazer ali a zaga, por exemplo, chegou a fazer nas quartas da Libertadores ano passado. E agora o Inter contrata mais uma opção, que é o Fernando, que também pode jogar, como eu te falei, como um zagueiro, e é uma possibilidade que inclusive o próprio técnico Eduardo Cudê deve testar. Mas enfim, o Inter traz mais um jogador também para suprir uma carência defensiva, já que, como eu te falei, o Robert Renan pode deixar o Inter na metade do ano, tá bom? Então é isso, foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!